Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, mais um vídeo aqui, tá? Não adianta, meus amados irmãos, meu destino, a minha intenção com o Arrador assim, né, fez comigo é o de atalaia e também o de portador de boas notícias. Não tá me entendendo? A intenção desses vídeos é fazer vocês irem para o caminho correto, que é o caminho de Deus, que é o lado vencedor da história. Você tá me entendendo? Eu botei um pequeno texto no Facebook ontem, dizendo, né, o Lula, por exemplo, quando ele foi, boa parte de amigos meus que frequentam terreiros de Umbanda, essas coisas assim, na época da campanha política começaram a demonizar o Bolsonaro e falar que o Lula era melhor. Por quê? Porque o Lula foi num terreiro famoso aí. E tem um vídeo que circulou, e não é montagem, que a mãe de santo ia atrás dele, jogando, dando aquele banho de pipoca, que é o ritual deles lá, e a mulher leva um trupicão que quase um tropeção feio, ou seja, o homem está tão carregado que nem a mãe de santo conseguiu segurar a onda. Então, por causa dessa influência, acaba influenciando os seguidores de terreiro por causa disso, e é uma desgraça só. Então, o que acontece, meus amados irmãos? Teve um time aí, na última rodada do Campeonato Brasileiro, para quem vê futebol, o tal de Atlético Paranaense. Eu nem sabia disso, quem me falou foi meu sobrinho, né, que acompanha. E eu fui checar lá, e era isso mesmo. Eles fizeram um pacto com o diabo, porque o presidente desse clube, ele é considerado um megalomaníaco. Então, e 2024 é o ano do centenário do Clube Atlético Paranaense, tá? Então ele disse que ele fez um pacto com o diabo. O estádio dele é todo moderno lá, tem teto retrátil, né, a chamada Arena da Baixada. E eles falaram que ia ganhar tudo, Libertadores, Mundial, tudo. O time foi rebaixado para a segunda divisão. Inclusive, perdeu o último jogo. E está sendo chamado agora de Patético Paranaense. Vocês vão ver por que eu estou falando isso. Qual foi o outro exemplo que eu dei também? Ah, sim, o Denzel Washington. Ele deu uma entrevista, sabe aquele negócio que aconteceu daquelas festas do P. Diddy? Ele estava dizendo para amigos deles em Hollywood, dizendo assim, ó, se vocês forem para essas festas do P. Diddy, saiam meia hora antes do diabo entrar. Ele estava se referindo ao próprio P. Diddy, porque o P. Diddy, ele deixava lá a turma dele, né, os funcionários, a empresa especializada, organizando a festa, né, deixando as bebidas gelar, começar a botar som, essas coisas, e ele chegava em um determinado horário depois que a festa começava. Ele era o último a chegar, era o anfitrião, né? Então o Denzel Washington estava falando que os amigos dele, para eles saírem da festa, ele não estava proibindo deles ir na festa do pedido, ele está falando que o pedido ele anunciava, eu estou chegando aí. Então, se ele falava que chegasse, ó, eu tô chegando meia-noite, o Denzel Washington falava assim, ó, 11h30 vocês vão embora. Que quem ficar é porque o diabo vai entrar. Aí, então eu tô vendo, o Lula agora tem eles chamam de teoria de conspiração ainda, mas todas elas estão confirmando, mas você pode ver que nos meus vídeos eu nunca falei sobre isso, porque ainda eu preciso de mais evidência. Tem certos assuntos, irmãos, que eu não espalho ao vento assim não, por causa da credibilidade, de que o Lula seria um sósia. Tem coisas que batem. Por exemplo, esse negócio da queda do banheiro, aí diz que ele foi internado ontem, não sei nem como é que está o estado de saúde dele, diz que ele teve uma hemorragia cerebral. Mas é muito estranho ter acontecido às vésperas da reunião do BRICS, e o Biden falou que para ele não ir, por quê? Porque para você entrar no BRICS, você precisa do reconhecimento facial. E talvez, se o Lula fosse, iam descobrir que ele não era o Lula. Eu não estou afirmando nada aqui não, mas eu só estou falando o caso do Lula, porque esse mesmo que foi na macumba, na Umbanda, que influenciou tudo, foi presidente através de uma fraude que está sendo descoberta, e eu vou tentar falar parte desse vídeo, tá? Ele está lá no hospital. E muita gente na rede social, eu não concordo com isso, tá, meus irmãos? Muita rede social já está torcendo, diz que já comprou até cerveja para beber pelo gargalo assim que sair a notícia da morte dele. Completamente desnecessário, mas você vê o grau de rejeição. Saiu uma pesquisa no começo do mês que pouca gente prestou atenção. Até no Nordeste, meus amados irmãos, a aprovação dele
Está abaixo de 40%. E isso entre pessoas que se informam pela televisão. E nós temos não uma rede de televisão, nós temos uma assessoria de imprensa, chamada Rede Globo, que faz malabarismo para tentar defender o governo. Só que o negócio está tão feio, a situação está tão feia que não está mais pegando. A última da Miriam Leitão foi falar que os preços das carnes dispararam, o preço do azeite, tudo disparou. A inflação está aumentando, o dólar. Mas os presentes de Natal estão mais em conta. Ou seja, sempre mais para defender, para passar pano. Querido, se você não está conseguindo nem comprar um azeite para fazer um bacalhau na ceia, né? Muita gente vai ter que cortar o churrasco, a não ser que ganhe muito. Aquele tradicional churrasco final do ano, que tem o enterro dos ossos dia 1º de janeiro. Muita gente vai cancelar esse churrasco por causa dos preços. Vai ter dinheiro para comprar presente de Natal. E na mesma semana que o Lula, nem cortina de fumaça está fazendo mais efeito, querido. E na mesma semana que o Lula falou que quem ganha até 2 salários mínimos, acabou o PIS/PASEP. Eu recebi muito PIS/PASEP na época que eu trabalhava no hotel, que lá eu era registrado pelo mínimo, né? Eu ganhava mais por fora, porque se você for pagar, se uma empresa for pagar pela legislação trabalhista atual, se você for pagar o que realmente a pessoa ganha, a empresa fecha, querido. A empresa fecha. Eu com 12 funcionários registrados para pagar R$1.200. Numa época que 10 funcionários, numa época que o salário mínimo era R$160. Por isso que você vê, para comprar o carro você tem que montar contra-cheque, montar status, essas coisas. Não quer dizer para a financeira que você está mentindo, é que você ganha aquilo ali realmente. Só que se você for declarar para o governo que você ganha aquilo, a empresa quebra aquilo. Não existe mais. Então o que está acontecendo? O homem está lá, esquecido, odiado, um dos homens mais odiados do país está lá, lutando contra dizem, né? Porque eu não acredito mais nada que vem da imprensa, querido. Tá me entendendo? Mas vamos supor que seja verdade, que ele esteja passando por isso. O certo é orar por ele, tá? Biblicamente, porque ele é o presidente da nação. Isso é em Romanos 13. Jesus fala que a gente tem que orar por aqueles que nos odeiam. O Lula, ele odeia o Brasil. Mas nós somos resilientes, como eu estava falando para você. Mas o que eu estava falando dessas 3 histórias é o seguinte, ele está ali. O Atlético Paranaense fez trato com o diabo, está na 2ª divisão. E o Pedide, que é o diabo que o Desenbosto fala, está em cana, tá? Está sem dinheiro, sem amigos, e como disse o antigo rap dos anos 90 do Racionais, como é que ele fala? Você já ouviu falar de Lúcifer? Que veio do inferno com moral um dia, num Carandiru? Não, ele é só mais um, comendo um rango azedo e com pneumonia. O Racionais fala. O que eu estou falando para vocês, que por mais que Deus mostre, ainda mais nesse final dos tempos, que o diabo é o eterno derrotado, ele é um perdedor pré-condenado, ainda assim tem gente disposto, até hoje, a fazer trato com ele. Seja tratos literais para ficar milionário e famoso, e seja tratos pequenos, com mentiras, com roubos, com fraudes, com calotes, com traições, pulada de cerca. Você está me entendendo, meus amados irmãos? Com fofoca, falando mal, imputando crimes, tá? E difamando com mentiras pessoas que ele não conhece. Ele é um eterno derrotado. E isso está ficando cada vez mais evidente. A palavra de hoje está em Mateus 14, eu vou ler do 22, que é uma passagem, não é uma parábola, tá? É uma passagem que aconteceu e ele tem um significado espiritual que vocês vão entender. Ele está no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, eu vou ler do 22 até o 34, e comentando, diz assim a palavra de Deus. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele, para outro lado, enquanto eles despediam das multidões. Por que Jesus insistiu? Como eu te falei, segundo o historiador Flávio Josefo, eu falei isso no outro vídeo, o judeu, principalmente os adeptos da Cabala, ele tinha muito medo do mar. Ele evitava muito, eles preferiam dar a volta, entendeu? A pé, ou com camelos, essas coisas, do que entrar num barco. Eles tinham muito medo do mar. Entendeu? Até hoje eu tenho um respeito, um medo do mar tremendo. Não vou para as raras vezes que eu vou para a praia, eu não vou muito pro fundo, entendeu? Eu tive uma experiência
quando era pequeno, muito terrível, que eu ia morrer afogado. Eu parei na arrebentação, né, no quebra-mar, toda vez que eu respirava um pouquinho, eu via uma onda e me afundava, minha cabeça entrava na areia lá no fundo. Aí eu comecei a ser arrastado para o fundo. Eu não sabia nadar direito, eu estava desesperado. Até que Deus mandou um surfista, meus amados. Foi a primeira vez que eu andei de prancha de surf na minha vida. O surfista pegou, muito experiente, graças a Deus, literalmente, que ele estava lá. Eu devia ter uns 11 anos. Eu desesperado, ele me levou para o fundo. E ele me explicando, gritando. Ele falou assim: eu preciso te levar para o fundo, porque onde você está aqui, você vai morrer e vai me prejudicar também. Eu preciso te levar para o fundo. Então ele me levou lá para o fundão, antes das ondas arrebentarem. Aí ele veio. Aí ele me botou em cima da prancha de peito agarrado assim. Eu fiquei agarrado com a prancha assim, ele atrás de mim, com as duas mãos, e batendo nas pernas assim, nadando. Quando veio uma onda gigante, ele jogou a prancha comigo agarrada, eu vim na crista da onda. Primeira vez que eu surfei. Desesperado. Aí bati lá no coisa, aí já tinha um monte de gente me esperando, me puxou. Apesar disso, eu nunca tive trauma de mar, mas eu sempre respeitei o mar por causa disso. E aquela praia ali, que eu tinha ido, com os pais de um amigo meu, era conhecida por ter muito buraco. Então eu estou falando isso porque os judeus tinham muito medo do mar. Por isso que Jesus insistiu. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele, só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus a ter com ele, andando por sobre o mar. Quando os discípulos ouviram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. Eu estou falando, os judeus ainda tinham essa crença em fantasma, em cabala, né? E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se é tu, manda-te ir ao teu encontro por sobre as águas. Ou seja, Pedro queria ter um encontro com Jesus e queria viver o sobrenatural, meus amados irmãos. É o pensamento que tem que mover o servo do Senhor, é viver o sobrenatural, querido. Quem vive o natural é do mundo, querido. É a força do dinheiro. A gente vive o poder sobrenatural do livramento. Eu já dei vários exemplos aqui. Que Deus, se Deus quiser parar de chover só no seu quintal, Ele vai mandar parar de chover. Se Ele fizer uma câmera que está programada para gravar em 1 hora, se Ele quiser que aquela câmera dure 2 horas, Ele vai fazer. Se for da vontade dele, na ocasião, numa emergência, Deus vai fazer. Isso é viver o sobrenatural. Se ele tiver de curar um câncer, ressuscitar pessoas igual eu já vi, Ele vai fazer. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Pedro começou a viver o sobrenatural. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão e segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Olha só, meus amados irmãos. Foi preciso um milagre de Jesus andar sobre as águas para os discípulos falarem que é verdadeiramente o homem de Deus? Eu não vi Jesus ao meu encontro ainda não. Nem anjo sequer eu vi ainda. Eu vou buscar essa experiência com mais intensidade, por curiosidade. Mas eu já tenho a certeza de quem é o meu Jesus pelos milagres diários que Ele faz e vocês desprezam. Só o fato de você ter acordado hoje com saúde num mundo onde morre por dia 185 mil pessoas, já é o primeiro milagre. Já é o motivo para você agradecer, meus amados irmãos. O mundo está terrível. Não precisa Deus fazer um milagre pomposo, espalhafatoso, não. Mas a explicação espiritual disso aqui e desse vídeo que vocês vão entender é o seguinte. O barco é a sua vida. Só que nessa ocasião, diferente da outra passagem que eu expliquei, Jesus estava à parte orando, ele estava fora do barco. E a tempestade, o que é tempestade? São dificuldades. Dificuldades, medos, entendeu? Medo da morte.
são doenças, são problemas, são dívidas. Tu tá me entendendo? E Jesus, ele está mostrando ali que ele caminha sobre a dificuldade, ou seja, a dificuldade está sob os pés de Jesus. Em Apocalipse está dizendo, numa das visões de Apocalipse 13, que eu já expliquei no outro vídeo, que é uma mulher, que é a igreja, viu um sinal no céu com a mulher, com a igreja, que tinha a lua embaixo dos seus pés. A lua é o astro, segundo Gênesis, para governar a noite. A noite fala de trevas. Ele está dizendo que a igreja, a verdadeira igreja, ela tem as trevas embaixo dos seus pés, que Jesus disse, dareis poder para você, igreja, pisar na cabeça da serpente. Que trevas, serpente, é a mesma coisa, tudo ligado. É o habitat delas, nas trevas. Então Jesus, ele estava caminhando sobre a dificuldade. E Pedro queria viver isso. E viveu. Então, só que aqui, se você for ver no 30, todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Quando você começa a caminhar com Jesus, você caminha por cima da dificuldade. Por isso que eu estou falando. O Jesus, ele te dá um dos maiores patrimônios que você tem. E você também não dá valor, que é a paz. A confiança, a fé em Cristo, querido, pode estar caindo pedra do céu, meus amados irmãos, que você está tranquilo em Deus, você está até feliz. Se é sinal visível da vinda dele, o crente tem que ficar mais feliz e não desesperado. Aí Pedro passou a olhar para os problemas, entendendo, da tempestade, e afundou. E aqui sem trocadilho, porque Pedro, o nome dele, se eu não me engano, era Cefas. E se lembra que eu te falei, quando muda o nome, é porque a partir dali a pessoa era uma, e a partir da mudança do nome, que a gente chama de batismo, a pessoa passa a ser outra, completamente diferente. Então Pedro era chamado Cefas. E Jesus, ele faz um jogo de palavras que algumas igrejas não entendem, principalmente a católica, dizendo assim, ó, Cefas, agora tu és Pedro, ou seja, Petras. O que é Petra no grego? Pedra. Tá me entendendo? E sobre essa pedra, ele está falando, sobre mim, que é a pedra de esquina angular, edificarei a minha igreja. A igreja católica não entende aquilo ali e diz que o Pedro foi o primeiro papa, né? Porque, não. Mas eu estou falando o nome de Pedro porque Pedro afundou igual uma pedra. Por quê? Porque ele deixou de olhar para Cristo e olhou para a dificuldade. Tem um outro evangelho que ele diz assim, olha para mim. Jesus, ele fala para ele, olha para mim, Pedro. Não olha para a dificuldade, olha para mim. Vocês têm que olhar para Jesus. Vocês têm que parar com essa incredulidade, meus amados irmãos. Eu vejo pregações aí, muitas pregações, inclusive de pastor bíblico, que diz que você tem que ser radical contra o pecado. É lógico que você tem. Você fala, o pastor falando isso, fala que 2 mais 2 é 4, é a mesma coisa. Só que eu falo uma coisa para vocês, tá? Vocês têm que ser radical, primeiramente, na sua fé. Eu não li um trecho aqui de Isaías, no vídeo passado, de Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 18. Ele não está dizendo para a gente arrazoar e vir para ele. Olha que coisa interessante que eu percebi ontem. Tem coisa na Bíblia, mesmo você lendo o trecho, você lendo a Bíblia várias vezes, você só percebe em determinados momentos. Deus não está falando que se você vir a Ele, Ele vai tirar o pecado. Ele diz que vai. Se o seu pecado for vermelho, ou seja, o pior pecado, Ele transforma branco. Ele não tira o pecado. Porque enquanto nós não tivermos o corpo transformado, ainda vai existir a semente do pecado. Então Ele diz que torna o seu pecado branco. Foi aí que eu entendi a passagem do próprio Isaías lá na frente, se eu não me engano, do 65, que diz que ainda haverá pecado, e quem pecar até os 100 anos de idade terá perdão, mostrando que ali vai ter uma vida depois da volta de Cristo. E a maioria das igrejas, quase 100% da igreja, só prega até a volta de Cristo, que é o correto. Mas a gente tem que saber, até por motivação, o que vai acontecer depois disso aí. Então ele não tira o pecado, isso só vai acontecer, meus amados irmãos, quando a gente tiver o corpo arrebatado. Por isso que eu falo, tem muita gente que não entende, mas eu insisto,
dizendo para você não ficar muito parado, muito ligado no parâmetro da perfeição. Porque tem muita gente que deixa de ouvir conselhos de pessoas porque fica vendo o defeito das pessoas. Eu não estou aqui legalizando o pecado, dizendo que você viver em pecado é normal, não. Mas eu estou dizendo para você que é o seguinte: se você ficar ligado no parâmetro da perfeição, você não vai à frente, você vai ficar engessado. Então vamos lá, meus irmãos. Olha só, por que eu estou falando todo esse texto? Por que eu falei aquela história de Lula, de Atlético Paranaense, de perigo? Porque eu estou falando da derrota de Satanás. Do que vocês não estão entendendo, a maioria de vocês não estão entendendo, o que está acontecendo no mundo. E por que eu botei no título desse vídeo que 2025 vai ser fundamental? É alguma profecia, algum chute? Não. São conjecturas. Eu gosto de fazer vocês pararem para pensar. Tá? Através das notícias que eu escuto fora de outras fontes e até dentro dessa mídia mentirosa, que de certa forma ela desenha um quadro. Como eu sou uma pessoa acostumada e peço para vocês também pensarem macro, fora da caixinha, considere-se o seguinte: o que está acontecendo agora? A inversão de direito. Muita gente está desanimando, muita gente está achando que o Brasil vai virar uma ditadura, muita gente está falando, negócio do Drex. O Drex, o autor desse projeto é um deputado do PT. O Randolfo Rodrigues, que é um dos principais braços do PT, está querendo botar uma lei aí também dizendo que agora, as eleições de 8 em 8 anos, tá? A gente sempre votou para 2 senadores. Mas, meu irmão, são tantos senadores de direita que o Randolfo Rodrigues agora quer botar para a gente votar um só. Não vai passar. O que eu estou falando para você agora é que negócio de censura na internet. Eu já falei. O Alexandre de Moraes não está mais com essa força toda para brigar com o Big Tech. Eu falei para vocês que rede social dá dinheiro, e muito dinheiro, muito dinheiro. E o Brasil é um país de 212 milhões de habitantes. Eu estou falando pela lógica, tá, irmão? 212 milhões de habitantes. Sendo que deles, segundo estatísticas comprovadas, tá? 160 milhões de pessoas têm um perfil, pelo menos um perfil nas redes sociais. Tem gente que tem várias dessas aí tem várias. O Facebook é responsável por 87,5% de todas essas redes. E o Facebook, qualquer vídeo que você vê, dependendo da duração, tem 2 negócios de propaganda, então só rola muito dinheiro. O Alexandre de Moraes não vai ter força. Mas, meus amados irmãos, pense um pouco lá na frente, tá? Uma coisa que me chamou a atenção foi que uma jornalista alemã, que ela é muito amiga da Maria Elvira Salazar. A Maria Elvira Salazar é uma deputada americana que foi reeleita. Ela não é qualquer deputada. Como eu estou te falando, nos Estados Unidos é um super congresso. Parece que é o congresso do mundo. Eles mandam no mundo e todas as suas políticas influenciam. Por que o dólar faz subir produtos que você quer comprar agora no Natal? Porque o dólar é a moeda usada em 80% das transações comerciais do mundo. Então os Estados Unidos, ele manda em tudo, politicamente e economicamente. Ele é a maior potência do planeta e o país que mais produz. E o que mais influencia culturalmente também. Tu tá me entendendo? Então, essa Maria Elvira Salazar, ela tem uma função muito importante, ela é muito respeitada lá dentro, que é monitorar ditaduras. Então, essa jornalista alemã, que eu esqueci o nome dela, que é amiga da Elvira Salazar, que ela está se mudando para a Flórida, ela encontrou a Salazar e gravou o encontro, e ela perguntou como é que estava a situação no Brasil. Olha a Maria Salazar, pode pesquisar esse vídeo na internet, ela falou assim, ó: temos um novo xerife na cidade. Isso é uma expressão americana dizendo o seguinte: as regras mudaram. Ela está falando, quem é o xerife? Donald Trump. Ele falou assim, esse tal de Alejandro, ele chamou até de Alejandro de Moraes, tá? Até lá, o vídeo lá tá com legenda. Ele tem que saber que ele é apenas um juiz e ele não é Deus. E mandou o recado. O Brasil é um país democrático, tá? E ele vai continuar sendo democrático. Eles não estão mais falando, meus amados irmãos, em conjecturas em tempo futuro, eles já estão afirmando. Quando a pessoa afirma uma coisa, ainda mais numa posição poderosa politicamente perante o mundo, é porque vai acontecer. Então, vocês que ficam preocupados com censura, com Drex,
com liberação de aborto, com não sei o quê, que a gente vai passar fome. Pode esquecer que isso é uma balela. Tá? Isso é necessário, esse ciclo ir até o final, para não restar dúvida. Eu acabei de falar de uma pesquisa aqui que nem os nordestinos confia mais no Lula. E a pesquisa também botou o STF. Meus amados irmãos, a cada 1000 pessoas, menos de uma na estatística confia mais no STF. Só que Karl Marx, ele disse uma frase que poucas pessoas entendem. Ele disse que é necessário destruir as instituições. Esse é o ponto desse vídeo. E por que eu citei Pedro? Porque tem muita gente olhando para a dificuldade. Você tem que olhar para Jesus. Eu vou concluir, tá? Olha só. Vê um grupo de delegados da Polícia Federal. Todos eles vão ganhar cargo, tá? Homenageando Alexandre de Moraes pela coragem, pela luta a favor da democracia. O Alexandre de Moraes, um comentarista da Globo News, não sei nem como ele foi demitido ainda. Ele disse que é o seguinte: a defesa do Bolsonaro está certa, porque o Alexandre de Moraes ele não pode ser vítima, acusador, investigador, ele não pode. E deu um conselho para o Alexandre de Moraes que o Alexandre de Moraes não vai cumprir, porque o Alexandre de Moraes está cumprindo o papel dele para deixar isso evidente que eu estou falando. Ele está dizendo que ele tinha que se retirar do caso e deixar isso, com o judiciário está aparelhado mesmo. Ele podia dar a ordem lá de cima, por fora, mas ele tinha que deixar num tribunal de primeira instância. Porque ele não pode ser visto e julgado. Ele está falando, estou arrumando, o Alexandre de Moraes está dando de presente a anulação futura de todo esse processo, uma indenização milionária para Bolsonaro e todos os perseguidos, censurados, principalmente jornalistas, Paulo Figueiredo, essas coisas, e um impeachment. Olha só, então você está vendo o judiciário destruído, você está vendo a Polícia Federal destruída, e você está vendo o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, que é chamado de mão amiga. Mas essas instituições, até pouco tempo atrás, eram ovacionadas, principalmente nos desfiles de 7 de setembro. Hoje ninguém mais confia, nem Polícia Federal, nem STF, nem governo federal, e nem em judiciário, né, e Forças Armadas. Então o que o Karl Marx preveu se cumpriu. Só que o que o Karl Marx falou indiretamente, que aquilo ali não lia a Bíblia nem aqui nem na China, é o Apocalipse 17 que eu sempre falo. Quando eu falei para vocês, meus amados irmãos, que a ONU vai ser resetada, a ONU, eu estava falando negócio de vacinação, a ONU foi a mais controversa. Em termos mundiais, se fosse fazer essa pesquisa que fizeram no Brasil sobre o governo, Forças Armadas, se fizesse num nível mundial, a ONU seria igual ao STF. Porque foi a ONU que mandou você botar máscara, que não adianta de nada. Foi a ONU que disse, e agora foi o relatório contradiz, que a criança não pega coronavírus e nem passa coronavírus. Tá? Meu filho ficou sem estudar, porque estudar em casa, pelo celular, online, nunca vai ser a mesma coisa. A criança precisa de um ambiente escolar, precisa de interação com outras crianças, fisicamente, entendeu? E tem outras coisas malignas naquele relatório também. Por que eles estavam proibindo as pessoas caminhar nas praias, mesmo nas praias vazias? Porque o corpo humano, principalmente os ossos, ele precisa da vitamina D. A vitamina D, ela é presente no corpo humano, mas ela é só ativada através da luz do sol. Por isso que muita gente leva neném para passear no primeiro sol da manhã, 8 horas, 7h30. Aquilo é bom para fortalecer os ossos da criança, aquilo é orientação médica e médico sério. Você trancando todo mundo dentro de casa, como é que vai pegar sol? Por isso que quem andava na praia levava chibatada e falava assim, não quero. É tudo plano para matar, meu irmão, seja de maneira imediata, ou seja de maneira paulatina. E foi paulatinamente que as nossas instituições foram destruídas. E quando eu estava falando da ONU, olha só, a ONU ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial. Ela entrou em atividade em 1946, um ano depois do fim da Segunda Guerra. E eu já falei que toda vez que tem uma guerra, um evento como uma guerra mundial, tem uma coisa que vai mudar todo o paradigma do mundo. A Primeira Guerra foi o fim da maioria das monarquias, a Segunda Guerra foi a criação da ONU. E a terceira?
A terceira guerra, meus irmãos, é a maior enganação que existe. Porque é tudo alinhado com a Bíblia. É fim de jubileu, de desgraça que eu falei no outro vídeo, da pessoa quebrando o Shabá. Porque olha só, se você pegar os dois livros de Reis e os dois livros de Crônicas, você vai ver que é um efeito sanfona. E você vai ver que tem crise ali no meio. Tá? Seja crise moral, seja crise de governo. O rei mau passa fome, entendeu? Quando você quebra o Shabá, vem desgraça. E a gente está saindo desde um grande período de desgraça. Mas a gente ainda está vivendo ele, a gente está saindo. O que está vindo aí, meus irmãos, é um reset da onda. O que está vindo aí em 2025 é uma excelente notícia para todos nós. Mas, infelizmente, o Ricardinho vai continuar pensando na frente, porque assim Deus o quis. É uma enganação, não mais para pegar você por medo, mas pegar você pela prosperidade. Porque nesses livros de Reis e de Crônica, é justamente na prosperidade que você vira as costas para Deus. Por isso que Jesus, ele disse, quando eu voltar, será que encontrarei fé na terra? Você está me entendendo o que está acontecendo? Todas as instituições perderam a credibilidade. Elas vão ser restauradas. Eu falei do Milei na Argentina. Ele mesmo disse que ia durar 30 anos para ele resolver o problema da Argentina econômico. Que o rombo era bilionário. Em 6 meses ele já consertou, meus amados irmãos. Porque os dias também estão sendo abreviados. Eles vão consertar isso tudo, meus irmãos. Ah, Ricardo, mas isso não é bom? Não é, mas ele vai pedir algo em troca. Ah, Ricardo, mas a gente está acostumado a pagar ou estão aumentando imposto direto aí? Não, pelo contrário, eles vão reduzir imposto. Eles vão te pedir uma coisa em troca. O que, Ricardo? Sua adoração. A sua adoração. As coisas vão ficar tão boas, financeiramente, economicamente, preço baixo, todo mundo andando de carro, né? Vai voltar o boom da verdadeira prosperidade. Que não vai fazer sentido você acreditar numa Bíblia que está dizendo que uma coisa muito ruim vai acontecer, que é embarcar nessa onda. Por isso que eu estou falando que a marca da besta vai ser mais ou menos no inverso da vacina. Tá? A vacina ela foi implementada através de um medo. Foi um trabalho mundial usando imprensa, tá? Usando instituições, usando medicina, a ONU, para fazer você botar por medo. A marca você vai botar por vantagem, por prosperidade. Mas se você botar a marca, você já era. Você está condenado, porque a marca é uma aliança. Eu vou desenvolver isso nos próximos vídeos, que está chegando a 33, mas eu quero que vocês botem para pensar. As instituições que a gente mais confia estão sendo destruídas intencionalmente, paulatinamente, porque elas vão ser resetadas. E está vindo aí um governante que aparentemente vai dar tudo que você sonha, tudo que você sempre quis fazer. Você vai ter recursos para isso. Você vai ter condições para isso. E vai mudar tudo em ano. E você vai passar a adorar esse mundo. A Bíblia alerta que não. Então hoje, eu estou vivendo um momento do eu avisei. Então eu estou tendo algum crédito. Mas eu vou continuar avisando. Que vai vir uma coisa muito ruim para quem se dobrar o sistema. E o sistema agora não vai botar medo em você. Ele vai enganar você com a prosperidade e não com a ameaça. Qualquer coisa deixe nos comentários e Deus abençoe a todos grandemente.